Oi, meu nome é Antônio Ricardo, seja bem-vindo à segunda aula do curso básico de projetos de instalações elétricas. Nessa primeira aula eu fiz uma aula de apresentação, sugiro que assista. Nesse segundo vídeo eu estarei a apresentar o projeto arquitetônico e a fazer alguns estudos preliminares. Eu já estou aqui com a minha tela aberta do projeto que eu apresentei na aula anterior. Este é o primeiro piso, não é? Este é o segundo piso, ou seja, esse é o resto do chão, esse é o primeiro andar. Mostrei na aula anterior apenas os cômodos que compõem o próprio projeto e nessa segunda aula primeiro estaremos a ver as características arquitetônicas do projeto, não é? Eu vou abrir aqui a minha tela do AutoCAD, não é? Para junto estarmos a fazer alguns estudos preliminares mais aprofundados. Então, primeiro, característica do edifício. Bom, em relação às características do edifício, a primeira coisa que a gente vai procurar saber é a área total construída, né? Todos aqueles elementos que forem necessários quando a gente tiver a exportar o projeto para o programa de cálculo. O primeiro é a área da superfície total construída. Para sabermos a área total construída, já que esse é o piso e o térreo, a gente vem aqui, vamos pegar um retângulo, vamos fazer um retângulo aqui no projeto todo, vamos selecionar esse retângulo, botão lado direito do mouse, propriedades. Em propriedades, aqui abaixo em geometria, a gente consegue ver que a área é de 62,85 metros quadrados e um perímetro de 32,34 metros, tá? Portanto, 62,85 é a área total construída do projeto, podemos eliminar isso. Esses dados são importantes, vamos precisar. Segundo, a quantidade de quartos duplos e simples, tá? Em princípio, o projeto só tem 2 quartos, não é? E os 2 quartos estão no primeiro andar. O primeiro é um dormitório 01 e o dormitório 02. O projeto arquitetônico, ela não está mobilado, ou seja, os quartos não estão mobilados, daí é que a gente não consegue dizer qual será o quarto duplo e qual será o quarto simples. Mas para efeitos de projeto a gente pode dizer que um dos quartos será duplo e o outro quarto será simples em função da área de cada um dos cômodos. Então vamos dizer que o dormitório 1 vai ser um quarto simples, ou seja, de uma só pessoa ou uma só cama, e o quarto 2 ou o dormitório 2 vai ser um quarto duplo. Então temos um quarto simples e um quarto duplo. Segundo, ou terceiro nesse caso, é a quantidade de casas de banho. Nós temos apenas uma casa de banho que está no andar de cima ou no pavimento superior. Esta vai ser uma casa de banho utilizada também para banho especificamente, ao passo que no piso térreo temos apenas um lavabo. Lavabo considera-se, ou seja, o programa vai considerar como sendo um WC de serviço. Então temos para essa habitação um WC de serviço e uma casa de banho. Depois, o tipo de estrutura da habitação vai ser em betão armado. Portanto, essas são as características que a gente precisa ter em conta, são as características que a gente vai precisar. De resto, precisamos também identificar a área de cada um dos cômodos. Pelo menos a cozinha tem uma área de 12 metros quadrados e um perímetro de 14 metros. Isso são dados que a própria planta de arquitetura traz. Se não trouxer, aqui no próprio AutoCAD você pode fazer isso. Como disse, é só um retângulo. Vai no cômodo, puxas um retângulo, dás um clique, vais no lado direito do mouse, propriedades, vem em geometria, geometria tem a área e o perímetro, tá? Depois, um outro aspecto interessante saber também é a quantidade de compartimentos que tem a habitação, tá? Em termos arquitetônicos, e eu quero que preste bem atenção em relação a isso, 1, 2, 3, 4, depois 5, 6, 7, 8, 9 compartimentos, tá?
Em termos arquitetônicos, temos 9 compartimentos, mas a nível de projeto de instalações elétricas, só se consideram compartimentos todos os cômodos que tenham áreas superiores a 4 metros quadrados. Nessa contagem não se consideram nem cozinhas, nem casas de banho, nem varandas, nem corredores. Por exemplo, a cozinha, a área da cozinha é de 12 metros quadrados. 12 metros quadrados, ela passou de 4 metros quadrados. Porém, por ser cozinha, a norma não considera como sendo cômodos. No entanto, só temos a sala e depois os 2 quartos. Tá? O dormitório 1 tem 12 metros quadrados e o dormitório 2 está com 15 metros quadrados. Então, temos 3 cômodos. Essa habitação tem apenas 3 cômodos, tá? Dito isso, estas são as características do edifício a se ter em conta quando estivermos a fazer a exportação do projeto para o software de cálculo. Bom, segundo a gente vai ver o tipo de alimentação da instalação. Se a instalação vai ser alimentada em rede monofásica ou em regime trifásico. Bom, em relação a isso, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a questão da alimentação. Quando é que uma instalação vai ser alimentada em rede monofásica e quando é que vai ser em rede trifásica. Eu sugiro que dê uma olhada no vídeo, vou deixar o card aqui em cima e na descrição do vídeo. Aqui a gente vai ver isso na prática e para isso eu vou partilhar convosco as regras técnicas de instalações elétricas em baixa tensão. No item 801.5.2.2 para o dimensionamento das instalações, ela traz aqui a seguinte analogia: habitações com apenas um compartimento, a potência mínima deve ser de 3.45 kVA, tá? É claro que 3.45 kVA para 15 amperes, estamos a falar em uma tensão de 220. Nós sabemos que em tensão monofásica, em tensão simples, aqui em Angola, são 220, tá? Então, a nossa potência mínima para um cômodo cairia para 3.3, se quiséssemos ter os mesmos 15 amperes, tá? Já que é 220, se dividirmos 220 por 3.3, teríamos 15 amperes, tá? Então, para locais de um compartimento ou para habitações de um compartimento, para o nosso caso em Angola, seria 3.3, tá? Locais de 2 a 6 compartimentos seria 6.6, ao passo que em Portugal ou na Europa são 6,9, para nós seria 6.6. Para locais acima de 6 compartimentos, a gente utilizaria como potência mínima 9,9, tá? Para os mesmos 45 amperes. E a norma deixa também claro o seguinte: nos casos, todos esses casos, a alimentação será em monofásico. Quando é que passa a regime trifásico? Ela passa a regime trifásico primeiro quando a potência for superior a 9,9 no nosso caso, aqui fala em 10,35. Para o nosso caso, ela passaria a trifásico em 2 casos. Primeiro, em 2 circunstâncias. Primeiro, se na instalação tiver um receptor trifásico ou se o valor da potência de consumo ultrapassar os 10.35 kVA. No nosso caso, 9,9 kVA, tá? Há uma questão que eu chamei a atenção, que é em relação à forma como os compartimentos são contados. Aqui tem uma nota e ela diz assim: na contagem do número de compartimentos, apenas devem ser considerados os que tenham áreas superiores a 4 metros quadrados. Por isso é que a nossa habitação só tem 3 compartimentos, a sala e os dois quartos, tá? Ele diz assim: excluídas as cozinhas, as casas de banho
não é? Os corredores. Portanto, em princípio, como a nossa habitação é de 3 compartimentos, então ela está entre 2 a 6. Se ela está entre 2 e 6 compartimentos, isso significa que a potência mínima da nossa instalação tem de ser de 6,9 kVA. No nosso caso, em Angola, tem que ser de 6,6 kVA, que são 6.600 VA em monofásico, e o que equivaleria a dizer 30 amperes, tá? Em princípio é isso. Esse valor pode ir para mais ou para menos, tudo em função das cargas que a gente vai estar a colocar na instalação, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Em função do número de compartimentos da nossa instalação, será em rede monofásica, 6.600 VA ou 6,6 kVA, 30 amperes, tá? Esse é o segundo elemento muito importante que se deve ter em conta. Depois de caracterizado o edifício e definido o tipo de alimentação da instalação, só resta pegar em todos esses dados preliminares e lançar para uma tabela, já que serão utilizados para as etapas subsequentes. Eu vou estar a partilhar aqui com vocês a minha planilha de carga, onde eu primeiro estarei a lançar os cômodos que compõem o próprio edifício, né, como a sala comum, a cozinha, a despensa, o lavabo, todos no piso inferior, e depois o dormitório 1, o dormitório 2, o WC, o hall de entrada, não é? E a varanda, todos localizados num pavimento superior. Eu tenho aqui a área de cada um dos cômodos e o perímetro de cada um dos cômodos, já que isso vai me ajudar a determinar a quantidade de pontos de iluminação e de pontos de tomada. Eu tenho também o índice de iluminação que se precisa para cada um dos cômodos, tudo baseado num regulamento, não é? Partindo do pressuposto que em zonas sociais são 300 lumens por metros quadrados. Então 300 lumens multiplicado pela área do cômodo, tenho 7.000 lumens para a sala, 6.000 lumens para a cozinha e assim sucessivamente. Em relação à quantidade de pontos de iluminação, o que sabemos ou que a norma determina é que, em princípio, todos os cômodos devem ser providenciados de pelo menos um ponto de iluminação e um ponto de tomada, independentemente da sua dimensão. Para cômodos cujo área total ou área útil seja até 6 metros quadrados, deve ser providenciado com um ponto de iluminação no teto, dimensionado com 100 VA. Tá? Se determinado cômodo ultrapassar esse valor, por exemplo, ao invés de 6 metros quadrados, subir para 12, 20 metros quadrados, o que se aconselha é o seguinte: para os primeiros 6 metros quadrados, um ponto de luz dimensionado com 100 VA, e para as áreas excedentes, ir adicionando um ponto de luz a cada 4 metros quadrados inteiros, dimensionados com 60 VA para cada ponto excedente. Vamos dar um exemplo. Imagina que um determinado cômodo tenha 9 metros quadrados. 9 metros quadrados significa 6 mais 4. Para os primeiros 6 metros quadrados, você tem um ponto de luz com 100 VA. Para os próximos 4 metros quadrados, tem mais um ponto, só que dessa vez dimensionado com 60 VA. Isso significa que em uma área com 9 metros quadrados, ou tens 2 pontos de iluminação, um com 100 e outro com 60, ou tens apenas um ponto de iluminação dimensionado com 160 VA. Tá? Isso vai depender vai pela escolha do projetista. Por exemplo, da nossa sala comum com 24,6 metros quadrados, temos 6 pontos de iluminação. Se ao distribuir os pontos de iluminação, os 6 pontos de iluminação, acharmos que saturou o espaço, nós podemos estar a colocar 3 ou 2 pontos
mas sem esquecer que é o total de potência dos dois ou três pontos que eu colocar deve ser de 379 VAs, tá? De potência de consumo. Então são 379 de consumo total de iluminação só para a sala, 314 para a cozinha, 82 para a despensa, 100 VAs para o lavabo e assim sucessivamente. Em relação à tomada, ou o critério de determinação das tomadas é: em zonas sociais, sala comum e dos outros quartos, consideram-se os perímetros para determinar a quantidade de pontos de tomada. O que se faz é dividir o perímetro dessas áreas por 5, já que a cada 5 metros de perímetro deve ser dotado de pelo menos um ponto de tomada. Daí resulta 6 pontos de tomadas na sala comum, 4 pontos de tomadas na cozinha, 1 ponto de tomada na despensa, 1 ponto de tomada no lavabo, 2 pontos de tomada, 2,8, normalmente quando a tomada passa para 3 pontos no dormitório 1, 3 pontos no dormitório 2, 1 ponto nos outros, cada 1 ponto ou 2 pontos nos outros cômodos. O que eu quero deixar lembrado aqui é que para cozinhas e áreas de serviço, ao invés de dividirmos o perímetro por 5, a norma recomenda que deve ser dividido por 3,5. A cada 3,5 metros deve ser provido de um ponto de tomada. Agora, em relação à potência para locais de serviço e para cozinhas, é o seguinte: para as primeiras 3 tomadas, suponha que, por exemplo, tens 10 tomadas numa cozinha. Para as primeiras 3 tomadas são dimensionadas com 600 VAs, e para as próximas ou para as excedentes, para as outras, os outros 7 pontos, por exemplo, são dimensionados com 300, cada uma 300 VAs. Esse é o princípio, já ao passo que nas áreas sociais, a cada ponto de tomada é dimensionado com apenas 300 VAs. Tá? Essa é a nossa anotação, lembrando, e quero deixar claro que aqui não estão registrados os pontos específicos, né? Pontos específicos ou tomadas específicas são aquelas que vão ser utilizadas para um equipamento fixo. A norma também considera que pontos específicos são, ou tomadas específicas são aquelas que vão alimentar aparelhos que têm um consumo de aproximadamente 10 amperes. Todos aqueles equipamentos cujo corrente de consumo ultrapassar os 10 amperes são considerados pontos específicos. Mas eu, em particular, considero pontos específicos todas aquelas tomadas que vão alimentar equipamentos fixos. Por exemplo, a televisão é um equipamento fixo, a arca, a geleira, pontos que não vão mover, vão estar lá e vão ocupar uma tomada a tempo inteiro. Tá? Então, eu considero isso como sendo pontos específicos. O que significa que, por exemplo, para a sala, esses 6 pontos são pontos gerais, né? Pontos de tomada gerais, mas podemos estar a acrescentar mais 1, mais 2, mais 3 ou mais 4, a depender dos equipamentos específicos que vão estar na sala comum. Bom, em termos gerais, quanto às anotações, é isso. Em linhas gerais, esse é o nosso projeto. Na próxima aula estaremos a exportar esse projeto para o software de cálculo, não é? Eu vou apresentar o software de cálculo, vamos já estar a lançar alguns pontos de carga, não é? Alguns pontos de consumo, como a iluminação, as tomadas e pontos de ar-condicionado. Se não for suficiente fazê-lo em um único vídeo, estarei a repartir o vídeo em 2, não é? Em suma é isso, obrigado por ter assistido, espero vê-lo no próximo vídeo, estamos juntos.